Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de chatbots e assistentes virtuais. E nessa aula a gente vai abordar, a partir de um contexto prático, o que é a ferramenta do Dialogflow, que é uma ferramenta que é mundialmente famosa, mundialmente utilizada quando a gente fala sobre o desenvolvimento de chatbots virtuais. Então a gente vai conhecer, a gente vai fazer toda a parte de construção de um chatbot utilizando essa ferramenta da Google, mundialmente famosa, o Dialogflow, ok? Bom, nessa aula a gente vai conhecer essa ferramenta que se tornou mundialmente famosa e mundialmente utilizada no âmbito de construção de chatbots virtuais, que é a ferramenta da Google, o Dialogflow. A primeira etapa, quando a gente fala dessa ferramenta aqui do Dialogflow, é que a gente pode criar vários agentes, e esses agentes eles vão ser representados como o próprio agente do chatbot, ok? Então, como vocês podem ver na minha tela, a gente já tem duas opções, que eu já havia criado. Então, a gente tem um caso que é a barbearia bot e o outro caso que é a pizzaria bot, tudo bem? Nesses dois agentes, a principal atividade deles é justamente se comunicar ali com o usuário. Um detalhe importante é que, antes da gente criar de fato o nosso agente, o Dialogflow ele é uma ferramenta da Google. Portanto, a gente precisa, aqui dentro da ferramenta do Google Cloud, a gente precisa ativar justamente a API do Dialogflow para a gente conseguir utilizar ali os serviços de chatbot oferecidos pela própria Google. Então, aqui dentro dessa ferramenta, a gente vai pesquisar por APIs e serviços. É importante que vocês já estejam logados com as contas de vocês, ok? E aqui na seção de pesquisa, vocês procurem por APIs e serviços. Na primeira opção, assim que vocês selecionarem, tudo bem? Vocês serão redirecionados para uma página bem parecida com essa aqui, ok? Porém, ali em cima, você tem a opção de habilitar APIs e serviços. Então, assim que você clica nessa opção, você tem uma série, uma gama de opções de APIs que você pode utilizar da própria Google. Então, tem APIs aqui de geolocalização, por exemplo, de direções, ok? APIs de comunicação, controle, conversão de texto para linguagem, ou então de linguagem para texto e assim por diante. A ferramenta que nos interessa para essa aula é a ferramenta do Dialogflow API, ok? E vai ser através dessa ferramenta, dessa API, que a gente vai conseguir utilizar ali o nosso recurso de criação de chatbot. Bom, a minha ela já está habilitada, mas vai aparecer um botão para vocês para habilitar API, ou Enable API, para se você estiver em inglês. É só clicar nesse botão, aguardar alguns minutinhos e essa API ela já vai estar habilitada para vocês, beleza? A primeira etapa é essa, bem simples, bem tranquila. Assim que vocês habilitarem essa API, vocês vão retornar aqui então para a ferramenta do Dialogflow, ok? E aqui dentro é importante que a própria Google ela já vai vincular com a conta que vocês estão logadas. Eu tenho os seguintes agentes. Eu tenho a barbearia bot e eu tenho a pizzaria bot, ok? Basicamente, para criar esses serviços, para criar esses agentes, não foi complicado. Eu selecionei aqui a opção de Create Agent e passei algumas configurações, como por exemplo, o nome do agente. Então, se vocês forem criar um agente chatbot, vocês vão colocar meu agente bot, ou então um nome qualquer, que vocês podem colocar de acordo com a finalidade que vocês preferirem. Em seguida, a linguagem padrão, que vai ser criada. No nosso caso, a gente vai utilizar aqui o português Brasil, ok, a nossa linguagem padrão. O time zone, que vai ser a própria GMT3 América. E aqui a gente pode até escolher o projeto do Google, que no nosso caso, eu vou estar utilizando o que eu criei anteriormente com vocês. Feito isso, é só então selecionar a opção Create, ok? No meu caso, eu já tenho um criado, tudo bem, mas é só para demonstrar para vocês que realmente tem como vocês criarem esse agente do zero, ok? O que eu vou utilizar para essa demonstração vai ser o Barbearia Bot. Esse agente, ele já está criado, ok? Ele vai trabalhar com a linguagem PTBR, que foi a que eu configurei para esse chatbot, ok?
E eu tenho algumas outras opções aqui, opções de machine learning que eu posso configurar para esse agente, importação e exportação, ok? Variáveis e assim por diante, ok? Inclusive, aqui vai aparecer justamente o meu projeto da Google que eu utilizei anteriormente, que é esse chamado Barbearia Bot, ok? Feito isso, ok? Aqui, a primeira tela que a gente vai ver dentro desse nosso chatbot vai ser essas aqui. Então, a gente tem as intenções, né? Que é basicamente o que o usuário vai querer fazer quando ele for utilizar o nosso chatbot. Então, aqui a gente tem 3 intenções padrões. A gente tem o default welcome intent, que basicamente seria ali uma intenção de boas-vindas, que é basicamente quando o usuário ele coloca olá, bom dia, boa tarde, boa noite, gostaria de fazer um pedido e assim por diante. Então, essa é a nossa intenção padrão, ok? De boas-vindas, basicamente. Em seguida, a gente tem, assim como eu vou fazer as boas-vindas, né, as saudações do usuário, eu vou ter, então, as despedidas também. Então, eu posso falar, seu pedido vai demorar tantos minutos para chegar, muito obrigado por realizar um determinado pedido, e assim por diante, ok? E em seguida, eu tenho uma outra intenção se o usuário quiser, por exemplo, saber os valores, ok? No nosso caso, a gente está utilizando um chatbot de barbearia. Então, aqui a gente vai ter a despedida e os valores relacionados aos serviços que são oferecidos aqui dentro dessa barbearia, tudo bem? Então, olha só, dentro desse default welcome intent, a gente tem as palavras, né? Então a gente treina essa intenção. O que o usuário pode dizer, certo? Então aqui a gente tem algumas frases. Há quanto tempo? Olá, opa, tudo bem? Saudações, e aí? E assim por diante, ok? Logo mais para baixo a gente tem as respostas a partir dessas frases de treinamento. Então a gente tem as respostas do próprio bot. Então, por exemplo, olá, seja bem-vindo à Barbearia Top. Gostaria de agendar um horário? Ou então, oi, estou aqui para agendar seu horário, vamos lá? Então a gente tem essas respostas que o próprio que o próprio bot pode retornar para o usuário. Então, quando a gente testa, né, a gente tem essa categoria aqui de try now, a gente pode testar, falar olá. Feito isso, o próprio bot ele retorna, estou aqui para agendar o seu horário, vamos lá? Normalmente, isso significa que o nosso bot já está funcionando. Mas, normalmente, a gente quer entender um pouquinho mais sobre a barbearia, né? E sobre o que ela oferece. Então, por exemplo, o usuário ele pode perguntar quais são os serviços oferecidos. Ele pode perguntar isso, beleza? Nesse caso, no nosso caso, ele vai retornar que ele não conseguiu compreender, desculpe, ok? Isso significa que dentro desse meu chatbot, eu não tenho uma categoria, então eu não tenho uma intenção que eu mesmo criei relacionada aos serviços que são oferecidos pela própria barbearia. Então, isso significa que o nosso chatbot ele está aparentemente faltando de acordo com alguma intenção, ok? Então, normalmente a gente tem que pensar, se eu estou trabalhando com uma barbearia, o que o próprio usuário pode perguntar? Quanto que é o preço do corte, qual que é a tabela de preços, quais são os serviços, né, que são oferecidos de acordo com essa barbearia, que pode ser corte, cabelo, barba. Se eu colocar aqui, tchau, ou então até a próxima, quando eu dou um enter, ele retorna então uma despedida, tá vendo? Obrigado por agendar conosco, até a próxima, ok? Isso significa que essas duas intenções elas estão sendo atendidas. The full welcome, então ele está conseguindo dar as boas-vindas e também a despedida. Só que ainda está faltando o foco, o nosso foco, que é realmente os serviços que são oferecidos por essa barbearia. E agora eu vou criar uma nova com vocês, que vai ser justamente a intenção do nosso serviço, agendar horário, ok? E em seguida, a gente precisa pensar em quais tipos de frases que o usuário pode colocar. Quero marcar um horário. Então, olha só, aqui a gente tem cortar o cabelo, a gente tem combo, ou então eu posso colocar aqui, ó, gostaria de agendar para fazer a barba. A gente consegue definir aqui, então, um determinado prompt que o nosso próprio chatbot pode retornar para o nosso usuário. Feito isso, a gente tem a resposta criada. Assim que o usuário informar alguma opção relacionada ao serviço, o próprio chatbot vai retornar isso daqui. Ou então, eu posso
até mesmo criar uma resposta. Posso falar, show, agendamento criado com sucesso. Feito isso, o que a gente pode fazer? Salvar. Nessa seção, eu tenho uma entidade chamada serviço. E nessa entidade chamada serviço, é justamente os serviços que eu vou oferecer aqui dentro dessa nossa barbearia. Bom, depois de um tempinho, eu recarreguei a página. E agora, vamos testar, então, ok? Agendar horário. Feito isso, olha só. Eu tenho a opção aqui, ó. Olá, estou aqui para agendar seu horário. Vamos lá? Gostaria de agendar um horário. E aí ele conseguiu reconhecer. Tá vendo? Qual serviço você deseja agendar? Temos corte, barba e também combo. Eu vou colocar aqui, ó, combo. E ele conseguiu entender essa minha intenção e retornar, show, agendamento criado com sucesso. Bom, eu espero que realmente você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais essa ferramenta. Espero que você tenha visto o quão intuitiva essa ferramenta é e quão simples, se a gente pode dizer, para realizar a criação de chatbots. Então você entendeu um pouquinho sobre o porquê que ela é mundialmente famosa e porquê que também ela é mundialmente utilizada quando a gente fala sobre o desenvolvimento de chatbots. Eu espero que você tenha gostado dessa aula prática e nos vemos em breve. Até mais!